Bom dia a todos. Nós nos reunimos hoje no programa Manhã com o Coração de Pai para refletirmos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho de Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é olhar para dois homens muito diferentes entre si, mas profundamente unidos pela fé no mesmo Senhor. Pedro, um pescador galileu, impulsivo e por vezes frágil. Paulo, fariseu culto, convertido de perseguidor a apóstolo. Ambos se tornaram colunas da igreja. Pedro, símbolo da fé confessada, professada, e Paulo, símbolo da fé que é anunciada. Como duas colunas que sustentam uma mesma estrutura, eles sustentam também espiritualmente a Igreja de Cristo. A liturgia da palavra dessa solenidade nos apresenta 3 momentos decisivos na vida desses apóstolos, que nos permitem compreender melhor quem foram e o que significam para a vida cristã. Para quem acompanha a liturgia, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro que foi preso por Herodes, vigiado por soldados, acorrentado, aparentemente sem saída alguma. Mas é nesse momento de aparente derrota que o anjo do Senhor intervém, rompe as correntes e conduz Pedro à liberdade. A cena é marcada por um clima pascal. A igreja reza, a luz brilha na cela e o anjo liberta. É uma cena que revela o poder da oração e a presença constante de Deus, mesmo nas prisões do mundo. Pedro é salvo da morte porque sua missão ainda não terminou. Depois, na segunda leitura, que é da carta a Timóteo, nós vemos Paulo escrever quase como um testamento espiritual. Ele também está preso, mas já não espera mais libertação. Ao contrário de Pedro, sua hora chegou, mas ele não se lamenta. Ao olhar para sua vida, ele afirma com serenidade: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A confiança de Paulo está em Deus, que o livrará de todo mal e o conduzirá ao seu reino celeste. Paulo entrega sua vida como uma libação, como um sacrifício em honra a Cristo. Por fim, o evangelho que nós acabamos de ler, que é do apóstolo Mateus, nele nós assistimos à grande profissão de fé
do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe confia a missão de ser pedra da igreja, fundamento visível da unidade do povo de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Pedro se torna o sinal de comunhão e da autoridade na igreja, não por mérito próprio, mas por graça e escolha divina. Jesus confia a ele as chaves do reino dos céus, e com elas a missão de ligar e desligar, de discernir e conduzir toda a comunidade. Queridos, essas três cenas revelam um fio condutor. A fé se torna vida, missão, testemunho. Pedro crê e se torna pedra. Paulo crê e se torna um mensageiro. Ambos foram frágeis, limitados, pecadores. Pedro negou, Paulo perseguiu. Mas Cristo não desistiu deles. Pelo contrário, transformou a sua fraqueza em força, a sua limitação em serviço e a sua humanidade em testemunho e graça. Por isso, a festa de hoje nos ensina que a fé cristã não é uma ideia abstrata ou um sentimento vago. A fé é uma força viva que move, que sustenta, que envia. É resposta ao chamado de Jesus, que continua perguntando a cada um de nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Por isso, essa solenidade nos convida a um sentimento profundo de confiança. Se Deus confiou a Pedro e Paulo, com todas as suas falhas, a missão de conduzir a igreja, também confia em cada um de nós. Nossa fraqueza não é obstáculo para a graça de Deus. Somos chamados a professar a fé como Pedro e também a anunciá-la como Paulo. Pedro foi libertado para continuar a missão. Paulo foi entregue como oferta final. Ambos, em caminhos distintos, derramaram a vida por causa do Evangelho. Que eles nos inspirem a fazer da nossa existência uma resposta generosa ao chamado do Senhor, para que um dia também possamos dizer com eles: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Por isso agora, vamos juntos com São José rezar, pedindo a ele a graça de seguirmos firmes, assim como os apóstolos Pedro e Paulo. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e dos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.